Olá, sejam muito bem-vindas à segunda aula do curso Feminismos Cruzados da Emancipa Mulher. Eu me chamo Carla Zanella e estou aqui hoje para dar aula sobre feminismo negro. Na aula de hoje, assim como as demais aulas que vocês estão acompanhando, a primeira aula com a Joana Búrigo e a próxima aula com a nossa presidente Luciana Genro, ela está dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre o que é o feminismo negro a partir da experiência tanto dos Estados Unidos quanto a experiência brasileira. A gente vai rever um pouco de história e depois a gente vai adentrar também nos conceitos, né, do que é o feminismo negro, quais são as suas principais autoras. E na segunda etapa da nossa aula, a gente vai falar sobre mulherismo a partir do texto da Patricia Hill Collins. Então, peço que vocês acompanhem com a gente e que seja uma boa aula. O feminismo negro, ele passa a ganhar destaque enquanto sistematização, seja de pautas e seja de teoria, a partir do final da década de 50, início da década de 60, no que a gente chama ali do bojo das lutas feministas de primeira onda. Aqui eu quero fazer um parênteses para explicar para vocês que na Emancipa Mulher nós não trabalhamos as primeiras ondas de maneira estática. Nós trabalhamos as ondas como marcos temporais. E por que isso? Porque quando a gente fala em primeira onda, segunda onda do feminismo, parece que a gente está falando de algo que é uniforme no mundo inteiro. E isso não se deu desta forma, né? Por exemplo, o movimento feminista de primeira onda, datado ali, né? Quando a gente fala em primeira onda, a gente está pensando no final do século XIX, início do século XX, teve como principal luta, a luta pelo sufrágio, ou seja, pelo voto feminino, né? Mas, quando a gente olha para o mundo, por exemplo, a Arábia Saudita conquistou recentemente, né, 2011, o direito ao voto das mulheres. Então, aqui eu quero me debruçar superficialmente, né? Nós não vamos falar sobre primeira onda, segunda onda, é apenas para contextualizar exatamente como marco temporal. Então a noção de onda ela vai nos ajudar a entender historicamente, mas ela não pode nos passar a ideia de que todos os países viveram essas ondas de maneira uniforme e nem tampouco nos passar a ideia de que, bom, a primeira onda começou final do século XIX, início do século XX, terminou num período, a segunda onda inicia ali no final da década de 50, início da década de 60, termina na metade dos anos 80, e que durante esse meio tempo não houveram lutas feministas, muito pelo contrário, as mulheres sempre estiveram em movimento, e as ondas servem para a gente apenas compreender esses períodos históricos. Como eu disse para vocês, essa segunda onda, que compreende esse período aí entre as décadas de 60 e 80, ele acabou se popularizando, né, pelo debate em torno do conceito de gênero, né? Não só isso, as mulheres acabaram colocando em debate diversos outros temas, estrutura familiar, mercado de trabalho, sexualidade, direitos reprodutivos e sexuais. E também, nesse período, né, década de 60 e 70, foi marcada por outras inúmeras revoluções no cenário mundial, né? A gente está falando aí de 68, as insurreições estudantis na América Latina, as lutas contra as ditaduras que infelizmente tomaram conta do território, uma forte luta nos Estados Unidos contra a guerra no Vietnã e também pelos direitos civis dos negros, né? Então, aqui falando especificamente dos Estados Unidos, contra as leis que se popularizaram ali como o Jim Crow, que fazia, né, que determinava que negros e negras não ocupassem, por exemplo, no transporte, estavam separados, segregados da população branca, haviam escolas para brancos e escolas para negros, e é nesse cenário de explosão de lutas, então a gente está falando de lutas feministas, de lutas antirracistas, de luta contra ditaduras, que nasce, e aí aqui também dizer nasce é equivocado, né? Mas que se começa então a sistematizar o que as mulheres negras estavam produzindo e
emerge esse feminismo negro, então, enquanto uma sistematização de pauta. Antes de também conceituar com vocês, eu quero abrir um parêntese, porque na primeira aula, com a professora Joana Búrigo, vocês estudaram o feminismo interseccional, que é fruto do que foi essa luta feminista das mulheres negras. E aqui, falando, né, do nosso período histórico, quando a gente fala em feminismo interseccional, invariavelmente nós estamos falando de feminismo negro. O feminismo interseccional, ele é feminismo negro. Mas então, por que separar em duas aulas, né? Porque o feminismo interseccional, ele é sistematizado, né? Se cria a interseccionalidade enquanto um conceito, né, que passa a ser utilizado desta forma na teoria feminista, chamado interseccionalidade, a partir do final da década de 80, com a Kimberly Crenshaw, que vocês estudaram na primeira aula com a Joana Búrigo. E o feminismo negro, ele é anterior a isso. Então, a gente vai falar, por exemplo, nas lutas antirracistas, as mulheres que enfrentaram a escravidão, a Laudelina de Campos Melo, que é uma empregada doméstica brasileira, que também estava fazendo luta antes da gente usar feminismo negro enquanto termo e conceito. Elas eram feministas negras? Sim, elas eram feministas negras. Nós, olhando hoje, para o tempo dela, nós conseguimos localizá-las dentro do que nós chamamos hoje de lutas do feminismo negro. Assim como olhando hoje para o que foram as feministas negras, e aí aqui eu cito Angela Davis, inclusive já quero recomendar para vocês esse livrinho aqui, que é base para essa aula, ele é base para o curso Laudelina de Campos Melo, que é o nosso carro-chefe da Emancipa Mulher. E é um excelente trabalho de feminismo interseccional, mas ele é um livro escrito antes, foi publicado em 81, ou seja, antes da Kimberly sistematizar o conceito de interseccionalidade. Então, essas mulheres estavam sim fazendo o que hoje nós chamamos de feminismo negro, assim como o que hoje nós chamamos de feminismo interseccional, também estava sendo feito pelas feministas negras antes do termo interseccionalidade ser sistematizado. Esse livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, é uma obra interseccional e, como eu disse, né, o que a gente usa como base para essa aula e usa como base para o Laudelina de Campos Melo, no seu capítulo 4, ele vai resumir de maneira bastante objetiva a razão, né, a necessidade que as mulheres negras encontraram de sistematizar por sua conta um feminismo que fosse um feminismo que as representasse. No capítulo 4, a Angela vai explicitar no feminismo de primeira onda, ali quando as mulheres, nos Estados Unidos especialmente, estavam fazendo a luta pelo sufrágio, o que foi o racismo expresso por essas mulheres brancas durante os movimentos feministas que faziam durante as suas lutas. Então, para as mulheres brancas, muitas vezes, que estavam preocupadas exclusivamente em garantir o seu direito ao voto, estavam pouco preocupadas com as pautas que as mulheres negras traziam. Então, um exemplo, as mulheres negras, elas não tinham nenhum problema em garantir que os homens negros pudessem votar. Mas, para as mulheres brancas, era um absurdo que os homens negros alcançassem o direito ao voto antes delas. Enquanto para o feminismo negro, e isso acaba sendo uma marcante do feminismo negro, aqui eu estou falando do início do século XX, da luta pelo sufrágio, mas é isso que as feministas negras, né, durante a década de 60, 70, estão sistematizando, né? Elas pegam esse exemplo e vão dizer, olha, para nós, mulheres negras,
os homens negros nunca estiveram à parte da nossa luta. Nós somos as companheiras deles, nós somos as mães deles e nós nos sentimos, por exemplo, mais representadas pelo voto dos homens negros do que pelo voto das mulheres brancas. Então, esse marco de jamais separar a luta dos homens negros pelos seus direitos acaba sendo sistematizado pelas feministas negras nas suas produções no início da década de 60 e da década de 70. As mulheres negras vão olhar para essas lutas que as mulheres brancas estão fazendo, então, falando já do período histórico no qual elas estão escrevendo, no qual as mulheres brancas estão falando sobre adentrar no mercado de trabalho, no qual as mulheres estão falando sobre direitos reprodutivos e vão dizer, para nós, não faz sentido a luta pela legalização do aborto quando os nossos filhos são retirados da gente. A gente quer poder levar a nossa gestação adiante, a gente quer poder cuidar dos nossos filhos, a gente quer ter... Para nós não faz sentido a luta pelo direito à sexualidade quando nós, mulheres negras, sempre tivemos o nosso corpo visto enquanto objeto sexual pelos homens brancos, enquanto um corpo que está disponível para o sexo. Diferente das mulheres brancas, que sempre foram vistas, que historicamente foram vistas, enquanto o sexo frágil, enquanto o corpo delicado, enquanto as mulheres, que são do lar, e aí aqui de novo as mulheres negras vão dizer, olha, para nós é relegado o trabalho doméstico, mas não o trabalho doméstico da nossa casa, o trabalho doméstico da casa de vocês. Nós somos obrigados a trabalhar na casa das mulheres brancas, então nós não queremos entrar no mercado de trabalho. Desde a escravização, que é o legado, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, para os corpos negros, desde o período da escravização, nós, mulheres negras, estamos trabalhando lado a lado com os homens negros. Então, tem um discurso, está disponível no YouTube da Sojourner Truth, obviamente, não é o discurso original, são releituras desse discurso, ele é datado de 1851, e olha só, a gente está falando aqui, feminismo negro, década de 60, década de 70, e em 1851, uma mulher negra abolicionista, num debate, numa convenção de mulheres em Ohio com feministas brancas, ela já está verbalizando que as pautas que as mulheres brancas estão apresentando enquanto pautas universais do feminismo não são universais, que afinal de contas ela, nesse discurso, que ela, não seria eu uma mulher, o nome desse discurso, ela diz, olha, eu posso trabalhar tanto quanto qualquer homem, eu posso comer, quando se tinha comida, tanto quanto qualquer homem, e eu posso aguentar o açoite tanto quanto qualquer homem. Estou usando aqui as minhas palavras, tá? O discurso não é exatamente dessa forma. Então, a partir do que vocês estão levantando aí, eu não seria mulher? Esse discurso, que a Angela também cita no livro dela, ele acaba sistematizando, apesar de ser de 1851, como eu já disse aqui, ele acaba sistematizando de maneira exemplar o que é o feminismo negro. O feminismo negro é essa necessidade das mulheres negras de, quando elas vão se movimentar, chegam no feminismo, não se encontram totalmente representadas por essas pautas, como eu trouxe aqui para vocês, legalização do aborto, direito a entrar no mercado de trabalho, enfim, inúmeras outras pautas que a gente poderia citar, chegam no movimento negro e também encontram resistência dos homens negros devido às suas características de gênero. Então, quando elas vão para o movimento negro, aonde se debate pautas que seriam de forma mais contundentes, pautas que representariam as mulheres negras, a morte dos seus filhos, genocídio da população negra,
a necessidade de igualização dos salários, elas encontram dos homens negros resistência de debater as pautas de gênero. Porque se é verdade que os homens negros, por exemplo, no mercado de trabalho recebem menos do que os homens brancos, também é verdade que as mulheres negras recebem menos ainda do que os homens negros. Então, não é possível que dentro do movimento negro não haja o recorte de gênero, assim como também não é possível que dentro do feminismo a gente não faça o recorte de raça. E aí a gente sempre, as mulheres negras, né, acabam encontrando de maneira bastante repetitiva o discurso de que elas estão segregando o movimento, seja no movimento feminista, seja no movimento antirracista, quando elas levam as pautas delas. Mas, na verdade, não existe nenhum tipo de segregação, né? O que as mulheres negras estão pleitando é que se possa dar destaque às suas pautas e que não se universalize as questões das mulheres brancas e dos homens negros. Então, eu já citei aqui para vocês a Angela Davis, poderia citar outras contemporâneas dela, para citar uma brasileira que eu acho que eu também já falei aqui, que é a Lélia Gonzalez, a Patrícia Hill Collins, que vocês viram na primeira aula, a Audre Lorde, Bell Hooks e Barbara Smith. Quero dar um destaque também aqui para a Barbara Smith. Ela é contemporânea da Angela, ela está escrevendo no mesmo período da Angela Davis, e dou um destaque especial para ela, e aí digo que vou dar um destaque porque vou ler um trechinho do que foi o manifesto de lançamento do Combahee River, que é o coletivo que a Barbara Smith é fundadora. E por que eu escolhi a Barbara Smith e esse coletivo que ela é fundadora? Porque a Barbara Smith é uma mulher negra e lésbica. Então, quando a gente está falando de feminismo negro, a gente está falando de um feminismo centralizado no corpo. Aonde, e o que é a representação, né, do racismo? Aonde que se sofre o racismo e por que se sofre o racismo? O racismo é sofrido no corpo pela característica da sua pele. Então, o corpo ele é central no debate que as mulheres negras fazem. E a Barbara Smith ainda, além de ser mulher negra, ainda traz também mais um elemento para o debate que as feministas estão fazendo, de trazer o tema das mulheres lésbicas para esse debate. Então, esse trechinho que eu vou ler para vocês aqui agora, do manifesto do coletivo delas, ele é um resumo de tudo que a gente está falando aqui e do que o feminismo negro tenta sistematizar. Então, citando a própria Angela Davis, elas vão dizer que as mulheres negras sempre incorporaram, mesmo que em sua manifestação física, a posição de adversário ao domínio masculino branco. Ou seja, ela é muito forte essa frase porque ela joga para o corpo da mulher negra a representação física dessa oposição ao patriarcado. E quando a gente está falando de patriarcado, a gente nunca não está falando de um sistema que é masculino, cis, hétero e branco. Na outra ponta, né, quando a gente fala de feminismo negro, a gente está falando de um arcabouço teórico e crítico que é trazido pelas mulheres negras e que serve como instrumento para pensar não somente o corpo das próprias mulheres negras, as pautas que as mulheres negras trazem, mas a gente está pensando numa sociedade. O que as mulheres negras estão sugerindo a partir dessa experiência corporal, nós queremos repensar todo um novo modelo de sociedade, nós queremos revolucionar esse modelo de sociedade. Não à toa, a Angela Davis tem uma frase que é bastante famosa, que diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.
Por quê? Porque se nós assumimos que as mulheres negras estão na base dessa pirâmide do sistema capitalista, e o racismo estrutura o sistema capitalista, nós estamos dizendo que, ao proporcionar uma sociedade de bem viver para as mulheres negras, nós estamos proporcionando uma sociedade de bem viver para todas as pessoas. E é isso que as mulheres negras estão produzindo nesse período histórico. Então elas estão dizendo, sim, nós estamos pensando a partir da nossa experiência corporal, mas nós queremos, a partir disso, repensar todo um novo modelo de sociedade que não é exclusivamente para as mulheres negras. No Brasil, esse movimento e essa sistematização enquanto feminismo negro, ele passa a ganhar força no final dos anos 70, um pouquinho depois dos Estados Unidos, início dos anos 80. A Djamila Ribeiro, no artigo, e eu trouxe aqui também o livro dela para mostrar para vocês, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, tem nesse livro aqui o artigo que eu estou citando, Feminismo Negro para um Novo Marco Civilizatório, esse é o nome do artigo. Nesse artigo, que serve agora como base também para nossa aula, ela vai demarcar como um momento de marco para esse feminismo negro insurgente no Brasil enquanto sistematização de teoria, o encontro latino-americano ocorrido em Bertioga em 1985. Ou seja, aqui também a gente está demarcando uma data, mas antes disso, por exemplo, a Lélia Gonzalez já estava produzindo no Brasil, enfim, isso aqui é um marco de insurgência, mas não significa que antes disso não houvesse produção também de mulheres negras. Então, esse encontro, ele vai permitir que se organize, se sistematize o pensamento feminista negro da maneira como nós conhecemos hoje no Brasil. Então, é a partir desse encontro que surgem organizações como Guelé 10, Fala Preta, Crioula, entre outros. E aí aqui dou um destaque, né, para a Lélia, que a gente já vem conversando sobre ela, porque ela foi uma feminista negra muito capaz de interseccionar todos os problemas que as mulheres negras estão trazendo aqui. Então, seja a questão de gênero, seja a questão de raça, seja a questão de classe, de maneira bastante objetiva. Num dos artigos mais famosos dela, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, ela questiona de maneira bem objetiva, né, o quanto é conveniente para as mulheres brancas esse suposto esquecimento da pauta das mulheres negras. E aí ela vai dizer, esse esquecimento nada mais é do que o racismo. O feminismo negro, ele é esse convite que as mulheres negras fazem, e aí retomo aqui com vocês, né? Hoje a gente pode olhar para a Esperança Garcia, a gente pode olhar para a Sojourner Truth, a gente pode olhar para Laudelina de Campos Melo enquanto feministas negras. De novo, né, explico para vocês que na nossa aula a gente trata enquanto sistematização teórica, então por isso que eu citei tanto as décadas de 60 e 70, porque é neste momento que se sistematiza, se passa a nominar isso que as mulheres negras estão fazendo aqui enquanto feminismo negro. Mas então, olhando para as nossas antecessoras, a gente pode caracterizá-las enquanto feministas negras, assim como olhando para as feministas negras da década de 60 e 70, a gente pode dizer que elas eram feministas interseccionais, mas isso passa por um marco temporal. Então, as feministas negras estão fazendo esse convite, não só às feministas brancas, mas um convite a toda a sociedade a repensar um modelo estrutural de sociedade absolutamente diferente, na qual exista bem viver, não apenas para as mulheres negras, mas para o conjunto da sociedade, que é aquilo que eu já falei anteriormente, reconhecendo as mulheres negras na base dessa pirâmide social, então as que estão nos trabalhos mais precarizados, a que recebem menos, desempregadas, que vivem nas suas famílias o genocídio dos seus filhos, a violência doméstica, enfim, de maneira mais brutal,
elas estão fazendo um convite à sociedade a repensar uma sociedade que é melhor para elas, porque uma sociedade na qual as mulheres negras vivem melhor é uma sociedade na qual toda a população vive melhor. É isso.